E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Gritaram ou choraram? Na última rodada eu fiz 60,58, considero uma pontuação ok para a rodada. O problema é que eu perdi uma cartoleta, infelizmente. Isso me deixou muito chateada. O meu destaque vai para o Rafael Veiga, jogador do Palmeiras, que foi muito bem contra o Corinthians, pontuou muito bem. E a minha decepção foi o Atlético Mineiro, principalmente em pontuação. Eu até comentei com vocês que poderia ter a possibilidade do Atlético Mineiro perder o saldo de gols. Falei sobre o Igor Paixão, inclusive. Mas a minha questão foi a pontuação. O Nathan Silva era o meu zagueiro titular e ele acabou não entrando. No meu banco de reservas eu estava com o David Braz, que negativou. O Arana não pontuou como eu esperava. O Hulk deu apenas uma assistência. Enfim, eu esperava mais do Atlético Mineiro na última rodada. E vocês, quantos pontos fizeram? Comentem aqui e também se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritas ou inscritos. E na Liga do Live Feminina, a Gisele Trajano mitou demais, quase 140 pontos, e foi a cartoleira que se destacou e ficou em primeiro lugar na Liga do Live Feminina, que é a liga institucional, aberta para todo mundo participar, porém tem um foco nas cartoleiras. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro, para quem ainda não valorizou o suficiente, foquem em valorização, em jogadores que precisam de muito pouquinho para valorizar. Foquem nesses jogadores, analisem os confrontos. Para quem tem bastante cartoleta, já dá para arriscar um pouquinho mais e pensar em jogadores com potencial realmente de grandes pontuações, de grandes mitadas, para garantir aquela grande pontuação no final da rodada. Eu tenho em torno de 144 cartoletas, queria chegar em 160. Vamos ver como é que vai ser esta quarta rodada. Agora sem Arrascaeta e sem Veiga, vamos poder arriscar um pouco mais e escalar outros jogadores no meio de campo. Me contem como ficou o meio de campo de vocês. Eu sei que tem muita dúvida em questão de valorização, quanto o Hulk precisa para valorizar, quanto que o Igor Paixão precisa para valorizar. Quem for assinante Pro tem direito ao acesso ao mínimo de valorização de cada jogador, além de todos os benefícios de quem for assinante Pro, mais ligas para disputar, painel de dados do Gato Mestre, ainda pode ver o mínimo de valorização, então vale super a pena, aproveite, assine o Cartola Pro. E agora, sem mais delongas, vamos para a escalação do Live Feminino. Eu começo pelo meu goleiro para a rodada. Tem aquela estratégia de colocar um goleiro mais caro que não vai jogar e no banco de reservas o goleiro titular. É uma estratégia muito válida, mas aqui no time eu vou começar de forma tradicional para vocês saberem realmente como que vai ficar o meu time para a rodada. E a minha escolha para o goleiro é o goleiro do Botafogo, Gatito, jogando em casa diante de um Juventude que tem muita dificuldade de marcar gol. Eu penso na questão do SG, mas não dá para ter aquela confiança total no saldo de gols, é muito relativo, é detalhe. Mas entre as opções é um goleiro que eu gosto bastante, que eu vejo com questão de custo-benefício, tem um preço muito bom, menos de 6 cartoletas e um confronto bem favorável em casa, que é o do Botafogo contra o Juventude. Rodrigo Moledo, do Internacional, será o meu primeiro zagueiro para a rodada, lembrando que a minha formação é o 4-3-3. O Inter tem um confronto em casa diante do Avaí. Na última rodada contra o Fluminense, além de segurar o SG, o Inter ganhou de 1-0. Eu tinha o Cano na última rodada contra o Inter e o Inter conseguiu garantir o SG. Para quem escalou a defesa do Internacional no Cartola Express, se deu muito bem na última rodada. Eu tô apostando no Moledo pensando que pode pintar aí um SG, mas também porque é um zagueiro participativo na questão de desarmes, tem um custo-benefício muito bom, custa um pouquinho mais de 6 cartoletas e é um confronto favorável em casa diante do Avaí. O Avaí, que por sua vez não se mostrou ser um time defensivo, no jogo contra o Corinthians foi bastante ofensivo, se expôs bastante. Não sei como que vem para esse jogo contra o Internacional, não dá para cravar um saldo de gols, porém é um dos confrontos mais favoráveis para a rodada. E o meu segundo zagueiro, vou insistir nele, Nathan Silva, do Atlético Mineiro, é um confronto fora contra o Goiás, pensando na questão de saldo de gols. O Atlético Mineiro tem uma ótima defesa, mas é arriscado porque é um confronto fora. Eu acabei deixando o Nathan Silva no meu time porque ele precisa de um pouquinho mais de 2 pontos para valorizar. Considero uma pontuação ok, caso ele não consiga o SG. Além disso, ele é muito bom na jogada aérea, ele é bem forte e o Goiás tem dificuldade de marcar jogadas aéreas. Penso na possibilidade de um gol ou até mesmo de finalizações
do Nathan Silva no decorrer do jogo. Na lateral, farei uma dobradinha com o Nathan Silva com o Arana, do Atlético Mineiro, que é um lateral que apoia muito, é o principal lateral do Campeonato Brasileiro, super participativo, cria bastante, e o Arana é aquilo que eu sempre comento, se tem algum espacinho, ele tá finalizando e contribuindo com os scouts, que é algo muito positivo para o Cartola. E o meu último lateral, para fechar a minha defesa, será o Saravia, do Botafogo, jogando em casa diante do Juventude. Eu gosto muito do Saravia pro Cartola, porque ele é um lateral que desarma bastante, que é bem participativo, e eu acredito que o Botafogo pode segurar um saldo de gols. Então ele se torna uma ótima opção na questão de custo-benefício, porque tem um ótimo preço no Cartola, custa menos de 7 cartoletas. E para começar o meu meio de campo, Edenilson do Internacional jogando contra o Avaí. Edenilson que tem as bolas paradas ao favor dele, bate escanteio, bate falta, pode pintar uma assistência, uma participação em algum gol. Gosto bastante dele para essa rodada diante do Avaí. O meu segundo meia será o Vina, meia do Ceará, um confronto em casa, diante do RB Bragantino. O Vina, para mim, é um dos principais meias para a rodada, principalmente pela questão de custo-benefício. Ele é muito acessível, menos de 5 cartoletas, e tem um grande potencial para essa rodada. O Bragantino que é um time super ofensivo, que se expõe bastante, sofre alguns gols, e o Vina é o principal jogador do meio de campo do Ceará. E para fechar o meu meio de campo, antes de eu falar quem eu escolhi, eu confesso para vocês que eu pensei em algumas opções. Eu cogitei algum meia do Corinthians, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, todos estão como dúvida ou nulo pro Cartola. Se o William jogar, eu gosto bastante dele. Cogitei também o Chay do Botafogo, porém o Chay é dúvida, ele não tá jogando os 90 minutos, mas vejo ele como uma ótima opção para essa rodada também, gosto bastante do Chay, inclusive se ele ficar provável, tiver alguma notícia em relação ao Chay, certamente ele vai estar no meu time. E eu gosto bastante também do Valdívia do Cuiabá, acho que é um nome diferente, um nome que dá para arriscar, dá para ousar nessa rodada, é um confronto contra o Atlético Goianiense, e o Valdívia bate escanteio, bate falta, é uma opção muito interessante, pensando na questão de custo-benefício, porque ele custa menos de 7 cartoletas, precisa de pouco para valorizar, cogito ele bastante para essa rodada também. Mas, neste momento, eu estou escalando o Terans do Atlético Paranaense. É um jogo fora contra o América Mineiro. A gente vai saber a escalação do Atlético Paranaense e do América Mineiro antes de fechar o mercado. Então, caso ele não jogue, eu vou saber antes. O Terans contra o Flamengo foi muito bem, ele fez 12 pontos, se eu não me engano, teve gol, finalização na trave, ele é um jogador muito participativo e ele cria bastante no meio de campo do Atlético Paranaense, bate escanteio, bate falta, pode participar de algum gol. Gosto bastante da opção do Terans, coloquei ele até então no meu meio de campo, mas lembrando que eu gosto de outras opções que eu citei aqui para vocês, o William, Chay ou até mesmo o Valdívia do Cuiabá. E contem como ficou o meio de campo de vocês. E chegamos à parte principal, o ataque para a rodada, e eu começo com o Hulk, atacante do Atlético Mineiro. Não é novidade, é um jogador praticamente fixo também no meu time, é o atacante capitão mais escalado, portanto é necessário ter o Hulk no time sim. E é um jogador que sempre tem muito potencial, o Atlético Mineiro é super ofensivo e um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Então o Hulk com certeza vai estar no meu time para essa rodada. Confesso para vocês que eu tenho um pouco de receio em relação a como que vai esse Atlético Mineiro para o jogo contra o Goiás. Vamos aguardar as informações até o fechamento do mercado. O meu segundo atacante será o Caleri, atacante do São Paulo, um confronto em casa diante do Santos. É um clássico, e o Caleri tá jogando muito bem, tá pontuando e marcando gol. Na última rodada ele teve uma média básica de quase 5 pontos, porque ele finaliza bastante e o Santos deixa muito espaço e sofre muita finalização. Vejo o Caleri com muito potencial para essa rodada. E para finalizar o meu ataque, é um atacante que eu tô gostando bastante pro Cartola. Ele joga muito bem, já falei sobre ele, e ele tá jogando muito bem pro Cartola, que é o Igor Paixão, do Coritiba. É o jogo do Coritiba em casa, diante do Fluminense. E o Paixão é um atacante de média básica, produz muito scout, ele é muito participativo. O Coritiba é um time muito ofensivo nos jogos, tanto em casa como fora, se expõe bastante, ataca bastante. A gente pode ver isso no jogo contra o Atlético Mineiro. Foi pra cima e buscou o empate, e o Paixão é uma das referências no ataque do Coritiba, tá jogando muito bem, sendo muito bom pro Cartola. E o meu técnico para a rodada será o técnico do Atlético Mineiro, Antônio Mohamed. Espero que dessa vez o Atlético Mineiro não poupe tanto igual na última rodada, que eu vejo que tem potencial.
No meu banco de reservas eu coloquei o Diego Loureiro, é o reserva do Botafogo, goleiro do Botafogo. Na lateral, René, lateral do Internacional. Na zaga, o Raul Gustavo, do Corinthians. No meio de campo, Pablo Maia, do São Paulo. E no ataque, o Erisson, do Botafogo. E tem aquela estratégia que eu comentei com vocês, colocar o goleiro titular no banco de reservas e outro goleiro na titularidade que não vai jogar, porque caso o goleiro titular negative, ele não vai subir para o banco de reservas. É uma opção viável, dá para fazer isso. Mas eu escalei para vocês aqui conforme o time que eu imagino para a rodada, que é o time que eu gosto. Porém, caso tenha alguma mudança, alguma atualização, vou publicar no meu time final nos meus perfis Instagram, Twitter e no perfil do Cartola também será publicado. Então acompanhe as nossas redes sociais. Em relação ao meu capitão, fiquei com uma leve dúvida entre o Hulk e o Caleri, mas neste momento estou com o Hulk de capitão. Me contem aqui nos comentários quem vai ser o capitão de vocês para a rodada. Então é isso, espero que vocês tenham curtido a escalação prévia do meu time para a rodada. Lembrando que eu estou gravando o vídeo antes, pode ter alguma mudança, alguma atualização até a hora da postagem do meu vídeo, ou até mesmo até o fechamento do mercado do Cartola. Então acompanhem as notícias, observem bem como que ficou a minha escalação e o motivo pelo qual eu estou escalando cada jogador. Um beijo para vocês, desejo uma ótima rodada com uma grande pontuação e valorização também. Até o próximo vídeo. Tchau!